E aí, meu time, tudo bem com vocês? Professor Tiago Oliveira aqui, e neste vídeo nós vamos resolver todas as questões de estatística que foi cobrado no concurso do BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, para o cargo de economista. Pessoal, vamos começar então pela questão número 22, a qual fala o seguinte: considere as notas de 5 alunos. Então, nós temos essas notas aqui. A média aritmética e a mediana dessas notas são, respectivamente, estãozinha muito tranquila. Por quê? Porque a banca já falou o que ela quer. Ela quer a média e, além da média, ela quer a mediana. Você só tem que tomar cuidado com o seguinte detalhe, tá? Tem que ser respectivamente. Então, vamos calcular a média e depois a mediana, respectivamente. Bom, a fórmula da média é muito simples. Tudo que vocês precisam fazer é somar os elementos e dividir pela quantidade. A quantidade, a banca já informou para a gente, são 5 alunos. Mas se você não quiser confiar na banca, você pode contar. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, tudo o que precisamos é do somatório desses elementos aqui. Então, basicamente, ficamos com 9 mais 9 vai dar 18. 18 mais 8, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 26 mais 6 dá 32. 32 mais 5 dá 37. Então, ficamos com 37 dividido por 5. Fazendo essa continha aqui, 37 dividido por 5, sei o seguinte: eu sei que 7 vezes 5 dá 35. Para 37 falta 2. 2 não dá para dividir 5. Então, coloco uma vírgula e um zero. Agora, eu sei que 4 vezes 5 dá 20. Para 20, zero. Então, encontramos uma média de 7,4. Se encontramos uma média de 7,4, isso já faz com que a gente elimine a alternativa C, a alternativa B, a alternativa A e também a alternativa E. Então, olha que beleza. Resolvendo somente a média, a gente consegue perceber que o gabarito dessa questão é a alternativa D. Mas vamos dar mais um passo por conta da mediana, tá, pessoal? Vamos utilizar essa questãozinha aqui para a gente poder praticar. O que nós temos que entender com mediana? Mediana é um termo central, aquele termo que está no meio. Tanto que a mediana ela é classificada como duas situações. Ela é classificada como uma medida de posição, porque ela está aqui, geometricamente no meio, como ela também é uma medida separatriz. Por quê? Porque ela divide os elementos em duas partes iguais. Tudo bem? Então, se nós temos 1, 2, 3, 4, 5, ó, vamos numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu não sei quanto que é a mediana, mas eu sei que a mediana ela está nessa posição. Por que eu tenho tanta certeza? Porque aqui eu vou ter dois valores à direita e dois valores à esquerda. Ou, em outras palavras, metade das informações estão ao lado direito e a outra metade está ao lado esquerdo. Vocês têm que tomar muito cuidado. Toda vez que vocês for falar em mediana é falar em rol, tá? Então, rol. O que que é rol, professor? Rol é quando você coloca as informações em ordem crescente, do menor para o maior, ou então, algumas bancas entendem que você pode também numerar do maior para o menor. Eu prefiro começar do menor para o maior. Então, se você for pegar a menor nota, aqui nós vamos ter 5. Interessante, já está até em rol, ó. 5, 6, 8, 9 e 9. Então a gente consegue perceber que a nossa mediana é. Opa, deixa eu só colocar. Tá certo, a mediana cor verde. Então a gente consegue perceber que a mediana é o número 8, porque o 8 ele está geometricamente no meio. Isso só confirma o que nós já sabíamos desde o início, né? Que o gabarito dessa questão é a alternativa D. Questãozinha muito tranquila, tá? Principalmente quando você falando em cargo para economista. Bom, vamos para o item ou a questão número 23, a qual fala o seguinte: em uma pesquisa, 60% dos funcionários falam inglês e 40% falam espanhol. Sabe-se ainda que 20% dos funcionários falam ambas as línguas. Com base nessas informações, analise as assertivas abaixo. Então, nós temos a 1, a 2 e a 3. Quais estão corretas? Pessoal, antes de sair para as assertivas, a gente pode utilizar a probabilidade da união de dois eventos. Como assim, probabilidade da união? É exatamente isso que eu falei, probabilidade. É lógico que aqui não é uma questão de probabilidade, mas como ele trouxe termos percentuais, então eu vou fazer o seguinte: vou utilizar essa mesma fórmula da probabilidade da união de dois eventos. Quais são os dois eventos? Nós temos inglês e nós temos espanhol.
Então, nós vamos calcular essa probabilidade. Bom, qual que é a fórmula? A fórmula é o seguinte: nós vamos ter a porcentagem que fala inglês, mais a porcentagem que fala espanhol, menos a interseção. O que que é a interseção? A, a porcentagem, deixa eu só apagar aqui, a porcentagem de que fala inglês e espanhol. Tudo bem? Então, observe o seguinte: inglês, ele já falou aqui pra gente, nós temos 60%. Ó, 60%. Mais espanhol nós temos 40%. E nós temos aqui 20% fala ambas as línguas. Então, 20% fala inglês e espanhol. Então, aqui nós vamos ficar com 0,2. Então, vamos lá. 0,6 mais 0,4 vai dar 1. 1 menos 0,2, só que vai ser igual, então, a 0,8. Ou seja, essa probabilidade da união de inglês ou espanhol é igual a 0,8. O que subentende, pessoal? Que no universo todo, 80% fala inglês ou espanhol. Só que, lembra, a probabilidade nós temos que sempre chegar no 1 ou 100%. Então, a gente subentende o seguinte, que 20%, se eu tenho 80% que fala inglês ou espanhol, subentende-se que 20% não fala nem inglês nem espanhol. Para ficar mais fácil, nós podemos fazer o seguinte: podemos colocar isso aqui em um diagrama de Venn, tá? Eu acho que pela fórmula é mais fácil, mas se você quiser utilizar o diagrama de Venn, também sinta-se à vontade, ó. Nós temos 60% que fala inglês, nós temos 40% que fala espanhol e nós temos 20% que falam as duas línguas. Então aqui, pessoal, aqui eu estou contando uma mentira para vocês, porque 60 mais 20 vai dar 80. Se eu falei que é 60, então tem alguma coisa de podre aí no reino na Dinamarca. E essa alguma coisa podre é o seguinte, que esse 20 foi contado duas vezes. Então eu tenho que descontar essa interseção. Ó, 60 menos 20 vai dar 40. Agora sim, ó. 40% mais 20% dá 60%. Ó. Então 60% fala inglês. A mesma coisa aqui, pessoal. Desses 40, eu vou descontar a interseção, que é 20. Então, ó, 40 menos 20 vai ser igual a 20. Ó, 20% mais 20% vai dar exatamente 40%, como ele falou. E 20% fala tanto inglês como espanhol. Tudo bem? Então, ó, 20 mais 20 dá 40, mais 40, 80. Subentende-se o quê? Que para chegar num 1 ou 100%, significa que 20% das pessoas não fala nenhuma desses dois idiomas. Tudo bem? Agora, com base nisso, vamos dar uma lida aqui, ó. Todo funcionário que não fala não, todo funcionário que não fala inglês, como que é? Todo funcionário que não fala inglês fala espanhol. Hum, pessoal, todo funcionário que não fala inglês, ele está falando que é espanhol. Não, cuidado, porque nós temos funcionários que não falam nem inglês nem espanhol, tá? Então, isso aqui dançou. Por quê? Porque nós temos tem esses 20% aqui que não fala espanhol. Então, não é só porque ele não fala inglês que ele obrigatoriamente vai falar espanhol. Não, possa ser que ele esteja aqui nesse 20%. Então, essa 1 está errada. Se a 1 está errada, a gente já consegue eliminar a alternativa A e também conseguimos eliminar a alternativa E. A 2 está falando o seguinte: existem funcionários que falam apenas inglês. Exatamente, pessoal. Funcionários que falam apenas inglês são esses 40%. Ó, são esses 40%. Então, essa A2 aqui, ela está perfeita. Então, se a 2 está perfeita, a gente já consegue eliminar a alternativa C, a qual falou que é apenas a 3. Vamos para a terceira. A terceira está falando o seguinte: há funcionários que não falam nenhuma das duas línguas. Exatamente, ó. E são esses 20%. Tá? Então, realmente, há funcionários que não falam nem inglês nem espanhol. Então, a 3 está correta. Com isso, ficamos com 2 e 3. Gabarito dessa questão, alternativa D. Parou por aqui? Não, porque vamos para a questão número 24, a qual fala o seguinte: 3 lotes de peças produzidas em uma fábrica tiveram suas larguras medidas em milímetros com os seguintes resultados. Então, nós temos aqui lote A, lote B e lote C. Sem calcular, ó, a banca ela não quer que você calcula. Sem calcular o desvio padrão exato, qual empresa apresenta, qual lote apresenta maior variação nas larguras das peças? Pessoal, quando a banca
traz esse conceito de variação, nós temos que entender que nós estamos falando de dispersão. Inclusive, o desvio padrão é uma medida de dispersão. Uma medida de dispersão centrado na média. Então, se nós temos a média aqui, ó, observa que nós temos algumas informações. Então, aqui nós temos aqui um grupo menos homogêneo, ou então se tivermos umas informações muito maior, ó, muito mais distante, então significa que nós estamos falando de um grupo mais heterogêneo ou então mais disperso, tudo bem? Então, quanto mais espalhadas as informações estão, mais disperso. Agora, ele quer o seguinte: ele quer a maior variação. Opa, então se ele quer a maior variação, então ele está querendo os dados mais dispersos. Se ele está querendo os dados mais dispersos, sem precisar fazer cálculo, é só a gente observar. Eu não sei quanto que é a média, mas tudo indica que a média aqui seja 51. Ó, por que de 51? Porque de 51 para 52 eu vou andar uma casa, de 50 para 51 eu vou andar uma casa, de 51 para 53 eu vou andar duas casas, e de 51 para 49 vou andar duas casas. Aqui a mesma coisa. Eu creio que a média aqui seja 55. Por quê? De 55 para 60 vamos andar 60, e de 55 para 50 vamos andar 5. Opa, de 55 para 60 vamos andar 5 casas, de 55 para 50 também vamos andar 5 casas. De 55 para 65 vamos andar 10 casas, e de 55 para 45 também vamos andar 10 casas. Tudo bem? Então observa que essa dispersão aqui, ó, os dados estão mais espalhados do que o lote A. Então, por enquanto, o lote B está ganhando. A mesma coisa aqui com relação a C, ó. Se você observar C, eu não sei quanto que é a média, eu não sei qual que é o valor da média, mas a gente consegue observar que as informações estão muito próximas. Se elas estão muito próximas, significa que ela está nessa situação aqui. Como ele quer de maior variação, é só você buscar aquela que possui maior variabilidade. E aqui possui a maior variabilidade, ou seja, aqui os dados estão mais espalhados, é o lote B. Logo, conseguimos concluir, sem precisar fazer cálculo, que o que possui o maior desvio padrão é o lote B. Gabarito, alternativa B. Parou por aqui? Não, nananina não. Porque, pessoal, questãozinha muito tranquila, né? Ó, a 22, a 23 e a 24, ó. Não tem, não, se errar, vou falar a verdade, se errar, vai marcar bobeira, ainda mais para uma prova de economista, tá? Bom, vamos para essa questãozinha aqui que é uma análise gráfica. Ele está falando o seguinte: o gráfico abaixo contempla dados sobre matrículas em um curso de inglês presenciais na região de Porto Alegre. Com base nessas informações, é correto afirmar que, pessoal, quando você tem um histograma, se você quiser, você pode transformar esse histograma aqui em um polígono de frequência. Utilizando o quê? Utilizando os pontos médios. Então, ó, vai vir daqui, ó, o ponto médio é sempre o centro de cada barra. Ó, então nós temos aqui, ó, o ponto médio. A depender, fica até mais fácil de vocês compreender. Ó, tô ligando o ponto médio. Sempre que eu tô indo no ponto médio ou na metade aqui de cada barra. Perfeito? Perfeito. Bom, agora que a gente montou esse polígono de frequência, vamos dar uma lida aqui nas alternativas. Ele está falando o seguinte: o gráfico indica crescimento até 2022. Até 2022, realmente, nós tivemos um crescimento. Ó, o nosso morrinho aqui subindo. Nós tivemos um crescimento. Seguindo de certa estabilidade em 2023. O que é essa certa estabilidade? Que tivemos um crescimento, sim, mas foi um crescimento pequeno comparado aqui, ó quanto subiu, ó quanto aumentou, e aqui, ó, ele aumentou, mas aumentou bem pouquinho. Então, comparado a esses períodos aqui, realmente tivemos uma certa estabilidade em 2023. E de queda brusca em 2024. Realmente, pessoal, em 2024, se nós estávamos crescendo, olha o que aconteceu, ó, de 2023 para 2024, ó, caiu consideravelmente, tá? Então, de fato, esse item A está correto. Então, já sabemos que esse aqui é o gabarito da questão. Mas vai que, né? Vamos dar uma lida aqui na B. O gráfico indica crescimento até 2023, realmente tivemos um crescimento até 2023, seguido de estabilidade em 2024. Não, pessoal, em 2024 nós tivemos uma queda brusca em 2024, não uma estabilidade, tá? Então não pode ser a B. Alternativa C. O gráfico mostra uma tendência de queda linear
no período. Não, pessoal, queda linear seria assim, ó. E aí nós não tivemos queda linear, muito pelo contrário, tivemos um aumento depois de uma queda. Bom, alternativa D. O gráfico mostra uma tendência de crescimento exponencial no período indicado. Pessoal, crescimento exponencial é esse crescimento assim, ó. Nós tivemos um crescimento exponencial. Só que nós não tivemos um crescimento exponencial, muito pelo contrário. Aqui está quase um crescimento linear. E se não bastasse um crescimento linear, a partir de 2023, ó, nós só tivemos queda, tá? Então a gente não pode falar que nós tivemos um crescimento em todo o período, tudo bem? E muito menos não conseguimos afirmar que nós tivemos um período, um crescimento exponencial. E por último, o gráfico indica variação negativa em todo o período. Não, pessoal, se aqui nós estamos crescendo, tivemos uma variação positiva e depois vamos cair, tudo bem? Então, de fato, o gabarito dessa questão, alternativa A. Seguindo, vamos seguir. Uma empresa de tecnologia analisou as avaliações de satisfação de seus clientes em uma pesquisa. Dos 500 entrevistados, obteve-se o seguinte resultado. Opa! Com base nesses dados, analise as assertivas abaixo. Quais estão corretas? Pessoal, aqui, se vocês não perceberam, nós estamos falando em frequência relativa. É uma questãozinha aqui sobre frequência relativa. Aqui nós temos as frequências absolutas e aqui nós temos a nossa frequência relativa. Observe o seguinte, eu não fiz o cálculo, mas se você quiser, você pode contar. O total aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 500. De onde que você tirou esse 500, professor? Não foi eu que tirei, ó. A banca já informou, tá? Mas se você quiser contar 200 mais 150, dá 350, mais 50 dá 400, mais 100 dá 500. Então, se você não quiser ficar perdendo tempo em calcular, não tem problema, tá? Você consegue resolver tranquilamente. Agora ele está falando de frequência relativa. Lembra, quando você falar em frequência relativa, você vai pegar uma frequência em relação a algo. Por isso que é uma frequência relativa. E esse algo é justamente o quê? Esse algo é justamente o total. Tudo que vocês precisam fazer é isso. Vamos começar pela afirmativa número 1, a qual fala o seguinte. A 1 está falando, a porcentagem de clientes satisfeitos é esse aqui, ou muito, satisfeito, ou muito satisfeitos, é esse aqui, é superior a 60. Para saber se é verdade ou não, é só você pegar 150 mais 200, dividido então pelo total, que é 500. Bom, então 150 mais 250 vai dar 350. 350 dividido por 500, o que nós podemos fazer aqui? Podemos fazer o seguinte, esse zero eu corto com esse zero, 35 dividido por 5 é igual a 7. 50 dividido por 5 é igual a 10. Ficamos com 7 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,7 ou 70%. E, de fato, 70% é superior a 60%. Logo, esse item 1 aqui, ele está correto. Se ele está correto, a gente já consegue eliminar a alternativa B. Também conseguimos eliminar a alternativa D. Bom, se fôssemos para chutar, chutaríamos então entre a C e a E, mas a gente não quer chute, nós queremos marcar realmente a alternativa correta. Então vamos para o item número 2. O item número 2 está falando o seguinte: a porcentagem de clientes insatisfeitos é inferior a 15. Bom, insatisfeitos nós temos aqui 50. Então nós vamos pegar aqui 50 e vamos dividir então pelo total, que é 500. Corta esse zero com esse zero. 5 dividido por 5 é 1. 50 dividido por 5 é igual a 10. Então, encontramos 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,1 ou 10%. Bom, ele está falando o seguinte, a porcentagem de cliente insatisfeito é inferior a 15. Realmente, pessoal, inferior a 15. 10% é inferior a 15, tá? Então, de fato, a gente consegue perceber que esse item 2, ele está correto. Se o item 2 está correto, a gente já consegue eliminar a alternativa A, a qual ele falou que apenas a primeira está correta. Bom, ficamos em dúvida entre a C e a alternativa E. Vamos dar mais um passo. No item 3, ele está dizendo o percentual de clientes indiferentes, indiferentes é esse aqui, é 100. Ele está falando que isso aqui é igual aos de insatisfeitos. Não, pessoal, só pela conta a gente sabe que está errado. Por quê?
Indiferentes, nós temos 100 sobre 500. E insatisfeitos, nós temos aqui 50 sobre 500. Pessoal, 100 sobre 500 é diferente de 50 sobre 500, tá? Então, a gente nem precisa fazer conta. Para saber que isso aqui, ó, 100 sobre 500 é diferente de 50 sobre 500. Seria igual se fosse o seguinte, 100 sobre 100, ou 100 sobre 500, é igual a 100 sobre 500. Isso aqui é igual. Isso aqui é igual, mas a partir do momento que eu tenho valores diferentes, então não tem como ser igual. Então, sem precisar fazer o cálculo, a gente consegue perceber que esse item aqui ele está errado. Então, ficamos com 1 e 2, gabarito dessa questão, alternativa C. Parou por aqui? Não, 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 ainda não. Da 26, nós vamos pular agora lá para a questão número 43, que inclusive é a última questãozinha aqui de estatística que foi cobrada no concurso para o cargo de economista do BRDE. Vamos lá, pessoal, questãozinha bem interessante, inclusive tem uma polêmica nessa questão, tá? Eu discordo do gabarito, não sei se foi anulada ou não, ou se foi alterado o gabarito, mas a princípio o gabarito original não está batendo. Ele fala o seguinte: a análise de dados através de estatística é fundamental no mundo dos negócios. Perfeito. Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo. Vamos começar aqui pela primeira. O histograma, o que é um histograma, pessoal? Aquele gráfico onde temos várias colunas, tá? Dentro de um intervalo de classe. Então, cada barra aqui representa uma classe, tá? Então, de 1 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 7, aí depender, tudo bem? O histograma é um gráfico de barras vertical. Observa que essas colunas realmente estão na vertical, estão em pé, e distribuídas de frequência de uma variável quantitativa, podendo ser discreta ou contínua. Então, aqui nós vamos trabalhar com valores discretos ou contínuos, realmente tanto faz. Muito semelhante ao diagrama de Pareto. Pessoal, esse item aqui, esse 1 aqui, ele está perfeito. Esse 1 está perfeito, já podemos considerar esse item aqui como correto. Vamos para o segundo. A média é a soma do total dos valores de determinada variável discreta ou contínua dividido pelo número total de observações. Realmente, pessoal, quando se fala em média, a média, então, é o somatório dos elementos dividido, então, pela quantidade. Não tem que se discutir. Ele fala, a moda de uma série de dados é a observação que ocorre com maior frequência. Exatamente, se você tem X aqui, ó, você tem X, aqui você tem a frequência de X, eu não sei quanto que é a moda, mas eu sei que a moda, ela está aqui, ó. Por quê? Porque ela aparece com maior frequência, tá? Então, realmente, aqui está correto. Daí ele fala, já a medida de tendência central é a mediana. Quando se fala em medida de tendência central, não necessariamente somente a mediana, se você ficou com dúvida, não. É a mediana, é a moda, é a média, tudo bem? Mas ele dá um destaque aqui para a mediana, e realmente a mediana é uma medida de tendência central, porque ela está geometricamente no meio. Então, essa 2 aqui está correta. Se tivesse qualquer alternativa que tivesse um valor abaixo de 3, estaria errado. 1 mais 2 dá 3. A gente tem que somar todas essas pontuações. Bom, vamos para a terceira. Uma das medidas separatrizes são os quartis, que corresponde às medidas de posição que divide um conjunto de dados ordenados em forma crescente em 4 partes com dimensões iguais. Exatamente, pessoal. Imagina o seguinte, eu estou com uma barrinha de chocolate, estou com uma barra de chocolate e vou dividir essa barra para 4 pessoas. Então, vou utilizar os quartis. Então, se eu vou dividir em 4 pedaços iguais, então cada quadradinho desse representa 25%. 25%, 25% é 25%. Bom, aqui nós vamos ter o quartil número 1, o quartil número 2, que também é a mediana, e o quartil número 3. Tudo bem? Então está perfeito. Ó, dividimos essa barra aqui em 4 partes iguais. Tá? Então, aqui utilizamos as medidas separatrizes, conhecida também como quartis, quando a gente divide em 4 partes. Então, esse item 3 está correto. Então, a princípio, nossa soma deu 3 mais 2, 5, com 6. Qualquer valor abaixo de 6 está errado. Bom, vamos para a 4. Essa 4 aqui é polêmica, Vamos lá.
Uma variável aleatória pode ser caracterizada como uma variável que apresenta um valor único para cada elemento, sendo esse valor determinado aleatoriamente. Ela pode ser discreta, realmente uma variável aleatória pode ser discreta, que é aquela que assume valores em um conjunto enumeráveis, ó, em um conjunto enumeráveis, tá certinho. Agora que vem a polêmica, tá? Eu vou ser sincero com vocês. Isso aqui é bem polêmico. Isso aqui dá para entrar com recurso e ganhar fácil, fácil, tá? Não podendo assumir valores decimais. Pessoal, qual que é a diferença de uma variável quantitativa discreta e uma variável quantitativa contínua? A discreta, basicamente, é quando o número pula de um para o outro. Então, por exemplo, eu tenho um, do 1 pula para o 3, do 3 pula para o 10, do 10 pula para o 50. Já quando se fala em variável quantitativa contínua, nós vamos compreender qualquer valor, por exemplo, dentro de um intervalo de 1 a 50. Então, aqui eu posso ter 1,1, 1,12, 1,124, 8, 7, 1 e 3. Ou seja, pessoal, aqui ele pode assumir infinitos valores. Tá? Por quê? Porque nós estamos trabalhando dentro de um intervalo de 1 a 50, dentro desse intervalo, qualquer valor que está, né, pertencente a 1 a 50 é válido. Porém, voltando aqui para os números discretos, o erro desse item 4 foi falar que não pode assumir valores decimais. Pode sim, pode sim. Por isso que eu falei que dá para entrar com recurso fácil, fácil. Por exemplo, aqui eu tenho 1,2, de 1,2 eu posso pular para 1,8, de 1,8 eu posso pular para 2, de 2 posso pular para 2,3, tá? Ó, não estou falando em intervalo, estou pulando de 1,3 para 1,8, de 1,8 para 2, de 2 para 2,3. O que eu não posso fazer é isso aqui, ó, 1,223,4. Não, 1,223,4,5. Não, isso não pode acontecer, tá? Mas quando você pula de um para o outro, não tem problema. Quer ver um exemplo aqui que acaba confundindo as pessoas, mas também é possível? Eu posso ter o número zero, eu posso ter 25%, eu posso ter 50%, eu posso ter 75%, ou eu posso ter 100%. Então, observa que de zero pulou para um quarto, de um quarto pulou para meio, de meio pulou para três quartos, de três quartos pulou para um. Tá? Então, isso aqui é totalmente possível. Então, assim, no meu entender, apesar da banca ter considerado esse item aqui como correto, eu já vou falar porque que ela considerou correto, esse item aqui, na verdade, essa parte que está em verde, ela deixou a desejar. Mas, continuando, ou não inteiros. E a variável aleatória contínua é aquela que pode assumir diversos valores no intervalo, ó, tá vendo? Ó, dentro de um intervalo de números reais. Então, essa parte das variáveis contínuas está perfeita. Ela só pecou esse detalhezinho aqui que está em verde. Agora, eu não sei se realmente foi anulada ou não. Mas vamos aqui para o item número 5. Então, ficou o seguinte: a distribuição de probabilidade mais utilizada e importante, cuidado com esse importante, tá? Porque isso aqui depende muito, porque nós temos vários tipos de distribuições de probabilidade. Nós temos Bernoulli, nós temos uniforme, nós temos binomial, Poisson, geométrica, hipergeométrica, exponencial. Então, cada caso é um caso, mas a mais utilizada, tá? De fato, a gente não consegue indiscutivelmente, realmente a mais utilizada é a distribuição normal. Inclusive, ele já traz até o porquê, ó, conhecida como distribuição gaussiana. O que é a distribuição gaussiana? Aquela distribuição em formato de sino, tá? Nós temos uma curva em formato de sino. Através dela, aí vem a explicação, é possível modelar uma infinidade de fenômenos naturais, estudos de comportamento humano, processos industriais, entre outros. Então, realmente, a distribuição normal é a mais utilizada, é a mais importante. Depende do ponto de vista, tá? Se você for entender que a mais utilizada é a mais importante, então não tem o que se discutir, tudo bem? Mas esse item 5 aqui, ele está correto. Então, pelos meus cálculos, ficou o seguinte: ficou 5 mais 3 dá 8, 8 mais 10 dá. 5 mais 3 dá 8, 8 mais 2 dá 10, 10 mais 1 dá 11. Então eu marcaria lindo e bonito, marcaria a alternativa C.
Porém, a banca ela considerou que o item 4 está correto e ela marcou a alternativa E. Pessoal, mas eu vou ser sério com vocês, é porque ninguém me falou nada. Eu estou resolvendo essa prova aqui bem depois que já passou o prazo. Mas essa questãozinha aqui, com total certeza, você não precisa de muito fundamentos para explicar que esse item 4 aqui ele está errado e que o gabarito, na verdade, o gabarito dessa questão é a alternativa C. E bom, meus amigos, como eu sempre falo, caso vocês queiram se aperfeiçoar, mas nessa parte de média, moda, histograma, distribuição normal, ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!